A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 11, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Amém? Lição 11, adultos. O texto áureo encontra-se em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbítero. Verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Tito, capítulo 1, os versículos 5 ao 7, e em 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 4. Amém? Então, hoje, na lição de número 11 e na lição de número 12, iremos falar sobre os ofícios que foram instituídos na igreja primitiva. Domingo passado, falamos sobre o último dom ministerial, que foi o dom de mestre ou doutor. E na lição de hoje e na próxima estaremos falando sobre esse ofício, que é o ofício, vamos falar assim, é o título que a pessoa é chamada ou era chamada na igreja primitiva, e ao longo do tempo houve uma variação dos vocábulos e hoje muitas igrejas utilizam os dons ministeriais como título. Mas na igreja primitiva nós vemos que existia apenas dois ofícios, que era o dos presbíteros ou ancião, como chamado, ou bispo, e tinha também os diáconos. Então existia dois ofícios na igreja primitiva, ofícios, porque as outras eram dons ministeriais. Pois bem, então nessa lição de número 11, nós vamos comentar sobre esta incumbência que Deus fez com que os apóstolos que a gente estudou, os membros do colégio apostólico, ao fundarem as igrejas, começaram agora a estabelecerem líderes. E esses líderes tinham algumas características das quais que nós vamos ver também na lição de hoje. As características que o presbítero tem que ter, o bispo ou o ancião, que são termos diferentes para falar da mesma função, do mesmo ofício, assim que nós entendemos. Então, fazendo uma introdução a este comentário bíblico sobre esta lição de número 11, nós percebemos que a igreja houve um crescimento assustador na comunidade cristã na era primitiva. Por quê? Porque os apóstolos começaram agora a expandir o evangelho de Cristo e a pregoar as boas novas de Cristo que foram recebidas não só em Jerusalém, mas agora começaram a caminhar por Antioquia, Samaria e até os confins da terra. E nós percebemos que quando a igreja começa a crescer, começa a se desenvolver, nós vimos em lições anteriores que não existiam ainda esses templos como nós temos hoje, ao qual nós vamos e nos reunimos, exceto as sinagogas dos judeus, mas que pregavam a antiga aliança, ou seja, não acreditavam em Cristo como Messias, e as igrejas começaram a serem instituídas, primeiramente nas casas dos cristãos, e depois, certamente, com a evolução do tempo, principalmente ali depois que Constantino se converte ao cristianismo, essa convenção que não trouxe boas coisas para a igreja, porque houve aquela mistura entre a igreja e o Estado. É uma questão mais histórica, mas vemos que não foi uma convenção fiel, uma convenção que tivesse cunho proclamar o reino de Deus, mas sim uma convenção com interesses próprios, interesse de poder. Mas, deixando isso de lado, percebemos que Deus também agiu ao longo do tempo, fazendo com que as igrejas agora viessem a serem estabelecidas. As igrejas que nós estamos falando os templos, assim como seu governo também. O governo eclesiástico na igreja começou a se desenvolver, seja ele o congregacional, presbiteriano ou episcopal, ou variação dos três, utilizando 2 ou 3 ou 1 forma de governo nas igrejas, mas o que nós percebemos é que as igrejas começaram a ser estabelecidas na casa dos irmãos.
E as igrejas começaram a crescer de tal forma que os apóstolos passavam, mas eles não permaneciam em uma única cidade, em um único país, porque a obra que Deus tinha chamado era de pregar o evangelho e anunciar. E com isso começaram a surgir os problemas dentro da igreja. E um dos primeiros problemas que acontece, que a Bíblia relata, é quando houve a instituição dos diáconos, que é o que nós vamos ver na lição que vem, que ocorreu um problema na igreja e os apóstolos não poderiam deixar de apregoar a palavra, de ensinar a palavra para servir as mesas, que era uma função que eles não tinham essa incumbência, porque se essa função fosse passada para eles, deixaria de lado a obra, que era o quê? Fazer com que a obra alcançasse as pessoas em vários lugares, para eles ficarem uma igreja local. E daí surgiu a necessidade de quê? De agora estabelecerem líderes nas igrejas que foram fundadas no primeiro século. E os apóstolos agora estabelecem. E a gente vai ver também hoje algumas dessas características dessa pessoa que era qualificada para exercer essa função na igreja local, uma função de liderança, para ensinar, apregoar tudo aquilo que os apóstolos ensinaram e que receberam através de Cristo. E foi isso que aconteceu. A igreja começou a se expandir. Agora os presbíteros, ou ancião, ou bispo, são estabelecidos na igreja, não apenas um, porque nós percebemos pelos textos bíblicos que não existe apenas um, porque todo texto bíblico que vem falar sobre os presbíteros, o ancião, nunca fala no singular, mas sempre no plural, mostrando que existia ali uma liderança, não centrada apenas em um homem, mas em alguns homens. Não sabemos a quantidade que existia de pessoas que tinham essa função na igreja, mas existia com certeza absoluta mais de um ali para liderar a igreja, para fazer com que o povo de Deus caminhasse em direção ao céu. E essas pessoas que eram instituídas pelos apóstolos eram que é o título da lição, eram os presbíteros, como falamos, o bispo ou o ancião, que são palavras diferentes para falar da mesma pessoa. E essas pessoas que eram escolhidas. Mas o que se percebe naquela época é que não existia essa hierarquização que existe hoje, porque todos tinham um ministério igual ali, organizado, com funções diferentes, mas não prevalecendo um sobre o outro. Isso veio surgir a partir do início do século II. Isso nós percebemos em alguns dos escritos dos pais da igreja. Percebemos que ali começa a surgir essa diferenciação entre bispo, entre presbítero, e de um sendo superior ao outro, como se fosse um grau hierárquico. E isso contribuiu para que, quando a igreja católica viesse a fazer com que os cristãos se desviassem da igreja, se desviasse dos fundamentos de Cristo, dos fundamentos da fé, dos fundamentos que os apóstolos passaram, e agora eles vêm se estabelecer isso, e veio até esse bispo, que no caso deles é o Papa, que comanda tudo, e tudo isso foi uma questão cultural que veio sendo dogmatizada ao longo dos anos, que no início não foi assim. E o mesmo acontece em muitas igrejas evangélicas hoje, que existe essa hierarquização, onde o pastor é superior ao evangelista, que é superior ao presbítero, que é superior ao diácono, que é superior ao auxiliar ou a qualquer outro membro ali que tem alguma função na igreja. Mas na igreja primitiva todos tinham o mesmo grau de hierarquização. Se a gente for falar esse termo hierarquização, que não existia, mas todos estavam ao mesmo pé, ninguém se sobrepunha sobre o outro para usar o título como fosse um cargo mais nobre, mais elitizado do que outro. Não, na igreja primitiva não existia isso. Então, de acordo com o entendimento da época, a igreja local deveria ter à frente sim um obreiro, mas esse obreiro tinha que ser experiente, de mais idade. Por isso, alguns chamam de o ancião, ou presbítero, ou o bispo. Dando pontapé inicial à lição, nós percebemos que o primeiro tópico da lição vai falar sobre a escolha dos presbíteros. O autor vai falar o significado da palavra presbítero, que é o significado da palavra. Ele vai falar que é uma forma comparativa de presbe, que vem do grego, essa palavra vem do grego, e tem um significado sim, é o significado de uma pessoa mais velho, como substantivo, é uma pessoa mais velha. Aí voltando para o lado judeu, era um membro do sinédrio israelita.
que era também figurado membro do Conselho Celestial, ou um presbítero cristão. O que era um presbítero cristão? Era o ancião, o mais velho, um título de dignidade, vamos falar assim, ancião de igrejas cristãs, encarregado da administração. Era o que estava à frente da igreja local. E era o que governava ali as igrejas individuais. Esse termo equivale a episcopos, que significa supervisor, bispo, é de onde vem a palavra bispo. Então, nos primórdios da igreja, meu irmão, o presbítero era o pastor local. Hoje, se nós vamos falar quem é hoje o presbítero, o ancião ou o bispo de uma igreja, é o pastor local. É aquela pessoa que pastoreia, que guia, que mostra a direção, que ensina, que cuida, que alimenta as ovelhas. É o pastor local. Então, nos primórdios da igreja, o presbítero é a figura do pastor local hoje, que era responsável pelo cuidado das novas igrejas que surgiam em decorrência da evangelização intensiva que acontecia, como nós falamos anteriormente. E existiu essa necessidade, como falamos na introdução, de serem estabelecidos os presbíteros, essas pessoas que eram chamadas de presbítero, anciões ou bispo. E aquilo que nós falamos, numa igreja não existia apenas um presbítero, apenas um líder ali que estava à frente da igreja para administrar, para cuidar, para que os novos convertidos viessem a permanecer na fé. Não, nós vemos, como o autor da lição fala, que existia essas palavras, estava no plural. Por quê? Porque existia mais de um, certamente, existia mais de um. Existia certamente um corpo de ministros ou de líderes que estava ali sempre cuidando da igreja local. E certamente, meus irmãos, pela inexistência de pessoas qualificadas com o dom ministerial de pastor, havia essa necessidade de uma liderança formada por um grupo de irmãos mais idosos para cuidar da igreja local. Por quê? Porque o mais idoso ele tem a experiência de vida. Talvez não fosse nem a pessoa que tivesse o maior grau de intelecto ali para levar, mas tinha experiência. Tinha a vivência de vida para saber tratar das coisas que poderiam vir a acarretar na igreja. E os apóstolos estavam sempre ali guiando, visitando, enviando cartas para que eles fossem bem ensinados para guiar o povo de Deus, a igreja de Deus. Porque, como falamos nas lições que estamos falando sobre o dom ministerial, vemos que Deus coloca esses homens na igreja que tem o dom para exercerem o seu ministério ali, exercer o seu dom para guiar a igreja, para ensinar, para fazer com que a igreja venha se edificar e fortalecer na fé. E esses líderes agora que têm título, a função, o ofício desses homens eram de liderança, de estar ali à frente, guiando o povo e cuidando, não só da parte espiritual, mas também da parte material, porque eles eram responsáveis pela distribuição das ofertas e dos dízimos para ajudar as famílias. Por isso os diáconos quando foram instituídos, foram para isso também, para que fizessem que as brigas entre as mulheres hebreias e as mulheres que eram gentias, que tinham se convertido a Cristo, acontecesse de forma igualitária, para não haver aquela divisão que estava acontecendo na igreja primitiva. Aí o autor também vai falar sobre as qualificações do presbítero, porque a missão do presbítero é de tanta importância no Novo Testamento, como o autor da lição vem falando, que ele dedica vários textos a respeito dessa qualificação. Muitos textos das Sagradas Escrituras no Novo Testamento mostram ali o que é exigido dos obreiros, essas pessoas que são escolhidas para essa função ministerial, que não é um dom. Vale frisar isso, que nós estamos frisando, que agora nós estamos falando de um ofício e não de um dom. Não é um dom que nós estamos falando, embora as pessoas que exerçam esse ofício necessariamente deveriam ter os dons ministeriais, alguns dons ministeriais, principalmente o de pastor, porque estaria à frente do rebanho para guiar. Mas o que nós estamos falando aqui é de um ofício, é de um título que é dado a essas pessoas, ou seja, são os presbíteros. Então não é um dom. Como a gente estudou em Efésios 4:11, mostra ali os dons ministeriais, mas aqui nós estamos falando de um título, é um ministério. É um ministério agora que nós estamos falando, ou seja, que foi colocado na igreja para servir voluntariamente. Então, meus amados irmãos, o que nós percebemos é que em sua escolha, segundo a palavra de Deus, devem ser observadas algumas qualificações ou qualidades com base no texto de Tito, 1 Tito
Tá no texto da leitura bíblica em classe, 1 Tito, capítulo 1 de Tito, né? Primeira Tito é o primeiro capítulo de Tito, capítulo 6 e o versículo 6, na verdade, e o versículo 7. E também tem o 9 que o autor não falou, o 8 e o 9 que vai falar também. O bom é ler Tito primeiro, do capítulo 4 do capítulo 6 ao capítulo 9, que você vai pegar ali e vai ver quando o autor equipara presbítero a bispo e vai mostrar algumas das qualificações, que dentre as quais nós vamos citar algumas aqui, possivelmente, deixa eu ver aqui, 14 qualificações que os irmãos anotem aí para levar à sua sala de aula, porque nós vamos falar agora as qualificações que o presbítero, o bispo ou o ancião tem que ter, além daquelas que está lá em 1 Timóteo 3, do capítulo 1 ao 7, tem ali também as qualificações dessas pessoas que desejam o episcopado, ou seja, a pessoa que deseja exercer essa função, esse ofício na igreja, é o título, não o dom. Então ela tem que ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, uma pessoa que tem um caráter cristão ilibado, ou seja, íntegro, que seja um exemplo. É um bom obreiro, meu irmão, que ele não tem do que se envergonhar. Marido de uma mulher só. Não sei se, não estou lembrado se nós falamos isso na lição costuma o ministério de pastor, certamente não, porque nós frisamos bastante sobre o dom do ministério pastoral, porque houve muita confusão nas lições anteriores, onde houve essa mistura entre o dom e o ofício, existiam pessoas que estavam ensinando como se fosse a mesma coisa, e no lugar de falar do dom, estava falando do ofício, e na verdade estávamos falando apenas de dom e não de título. Tudo que nós estudamos da lição anterior, de mestre até a lição de apóstolo, foram sobre dons ministeriais, não sobre ofício, como na lição de hoje nós estamos estudando ofício, por isso nós vamos falar as qualificações. E a primeira qualificação que nós falamos é aquele que for irrepreensível, ou seja, tem que ser uma pessoa que tem um caráter irrepreensível, marido de uma mulher só. Ou seja, a cultura da época era uma cultura que ainda estava aceitando que a bigamia, a poligamia. Por quê? Porque os judeus foram tolerados aos judeus isso. Ou seja, na antiga aliança, Deus tolerou que os judeus viessem a se casar com 2 ou 3 ou 4 mulheres, quantas ele pudesse sustentar. Mas na nova aliança, isto não era aceito mais. A tolerância se cessou. E por causa disto, agora o apóstolo vem falar sobre isto, a qualificação. Primeiro, tem que ser repreensível, marido de uma mulher só. Ou seja, não pode ter 2, 3, 4 mulheres, tem que ser marido de uma mulher só. Que tenha uma família ajustada. Por quê? Porque ele fala da criação dos filhos do presbítero ou do bispo. Porque se o obreiro não consegue governar sua própria casa, como vai governar a igreja do Senhor? Isso é o que fala lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, 4, 5, se eu não me engano, os irmãos depois podem consultar. Não soberbo, que é não soberbo, é uma pessoa que não é arrogante, que não é orgulhosa, que não é presunçoso. O obreiro, esse que exerce seu ofício, o presbítero, no caso que é a figura do pastor hoje, não deve ser orgulhoso. É bom lembrar, meu irmão, que o cargo ministerial não é sinônimo de grandeza espiritual. O ofício, o título, não faz a pessoa ter grandeza espiritual sobre nenhum outro membro ou congregado da igreja. A igreja e os líderes têm que entender isso, que eles não são superiores, não têm uma grandeza espiritual acima daquele irmãozinho que não tem título, não tem ofício, não tem conhecimento ali na igreja, não é conhecido entre os irmãos, mas a intimidade dele com Deus muitas vezes é muito maior do que aquela pessoa que se arrosa de ter o título de presbítero, ou seja, o título de pastor da igreja local. Então já falamos de 4 características: irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha a família ajustada, que não seja soberbo, e quinto, nem iracudo, ou seja, uma pessoa raivosa que se enfurece rápido. Então não deve ter também. É a quinta qualificação, característica que tem que ter. Nem dado ao vinho, ou seja, não pode fazer uso da bebida alcoólica, porque a Bíblia fala: não embriagueis com vinho em quem a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, não há necessidade de o presbítero, que é o bispo ou o pastor da igreja local hoje, ser uma pessoa torpe, o quê? Que venha a se embriagar com bebidas alcoólicas. Não venha a mostrar para o mundo
que ele é igual ao mundo, que faz as coisas que o mundo faz. Porque se for fazer as coisas que o mundo faz, se embriagar, se encolerizar e viver do mesmo modo, que exemplo essa pessoa tem? Não está vivendo uma vida irrepreensível, uma vida exemplar. Então tem que ser uma pessoa não dada ao vinho. E sétimo, nem espancador. Espancador aqui nesse caso aqui está falando daquela pessoa não violenta, agressiva, porque muitas vezes a pessoa ao ministrar na igreja, no lugar de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem, as pessoas se sentem ali como se estivesse sofrendo um assédio moral, ameaças na igreja. E é um perigo isso. Oitavo, o obreiro não deve ser nem cobiçoso de torpe ganância. O que é isso? É não ter apego aos bens materiais. Não usar a igreja do Senhor para se usufruir dela apenas para o seu luxo, para a sua ganância. As pessoas que fazem isso, exercem a função de liderança, estão caminhando a passos largos para a perdição. Então devemos ter cuidado e perceber que a igreja entende sim que todo trabalhador é digno de sua obra, mas não de forma exacerbada, de forma exagerada. Uma igreja humilde, aí vem aquela pessoa que está exercendo a função na igreja ali de líder local, vamos falar assim, do presbítero, que hoje é o pastor local, vem aparecer na igreja com um carro importado, numa igreja simples e humilde. Então isso não condiz com a realidade que ele está inserido. Nem tampouco uma igreja que seja bastarda, vamos falar assim, que tem uma condição de vida, os membros ali congregados maior, e o pastor venha vir todo maltrapilho, mal encaminhado. Isso também não condiz. Por quê? Porque ele é digno do salário dele, mas que ele também tenha que viver naquela comunidade a qual ele está inserido, como um líder, como pastor, como presbítero local, exercendo a sua função ali, que tudo que ele venha a fazer seja condizente com a condição de vida também das pessoas que estão ali, meu irmão. Então ele não deve ser cobiçoso por ganância não, mas ele tem que ter uma qualidade de vida tanto para ele, porque principalmente se ele viver apenas da palavra de Deus, mas não é viver da palavra de Deus que ele estará desocupado e vem abrir uma igreja e viverá como a sua fonte de renda, não, porque com esse certamente Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com aqueles que estavam trabalhando e Deus os separa para a sua obra. É isso que nós percebemos na Bíblia Sagrada. Deus não chamou ninguém que estava desocupado, mas sempre chamou alguém que estava fazendo alguma atividade, estava trabalhando, fazendo alguma coisa, e Deus os chamou para fazer a obra. Ele não estava desocupado sem fazer nada, não. Tinha sim a sua função, tinha a sua profissão, tinha a sua incumbência, mas Deus o separou e chamou. E por que hoje também não pode ser o mesmo? Acontece hoje o mesmo. As pessoas hoje que estão trabalhando têm a sua vida muitas vezes estabilizada e recebem o chamado de Deus para ser o pregoeiro da sua palavra e vão viver disso, da palavra de Deus, vão viver do Evangelho de Cristo. Então nós não somos contra também isso, mas entendemos também que muitas pessoas estão usando esses artifícios de abrir igreja, de criar igreja, de se auto-intitularem líderes e pastores para terem como uma fonte de renda e não quererem trabalhar, porque nunca trabalharam e são preguiçosos e presunçosos, são amantes cobiçosos de torpe ganância. A nona qualidade é ser hospitaleiro, ou seja, ser acolhedor. Uma pessoa acolhedora é uma pessoa que não faz distinção de pessoa. A pessoa que ele trata bem são todas, não só aquela que tem uma condição de vida favorável, mas aquele que tem uma condição de vida também um pouco abaixo da média dos membros da igreja. Décimo, ele deve ser também amigo do bem. Nono, moderado. As qualificações, meu irmão. Deve ser justo, santo e temperante. Tudo isso é o que condiz, meu irmão, com as qualificações ou as qualidades daqueles que desejam exercer o ministério pastoral, ou seja, aquele que tem anseio pelo episcopado. E uma boa obra, ele deseja uma excelente obra, mas tem as qualificações que não são somente para quem deseja, mas todo o corpo de Cristo tem que ter essas qualificações necessárias na sua vida para anseiar um dia chegar ao céu. Então este foi o primeiro tópico da lição. O segundo tópico da lição vai falar sobre a importância do presbítero, que vai falar um pouco sobre o significado do termo, aí vai falar sobre aquele
aquela passagem de Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo não desprezar o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Observe que aqui o autor colocou esse versículo, mas aqui está falando do dom, e nós estamos falando não do dom, porque Timóteo tinha sim o dom ministerial de pastor, porque ele era um presbítero, era um pastor, era um homem que estava à frente a cuidar da igreja. Mas nós estamos falando aqui, meu irmão, do ofício. Por isso, muitas pessoas confundem o ofício com o dom, porque existem pessoas que têm o ofício, têm um título de pastor, vamos falar assim, de líder local da igreja ali, mas ele não tem o dom. E aqui nós vamos em Timóteo, que Timóteo tinha o ofício e também tinha o dom, porque é isso que o apóstolo Paulo fala para o jovem presbítero, o Timóteo. E vemos que essa atuação do presbitério começou, como nós falamos anteriormente, assim que os apóstolos começaram a fundar as igrejas. E principalmente na viagem missionária que o apóstolo Paulo começou a fazer. Paulo começou a fazer sua viagem missionária, chegou até a Europa estabelecendo as igrejas. E por onde ele passava, ele sentia essa necessidade de o quê? De que as igrejas fossem estabelecidas naquelas igrejas locais, líderes locais, pessoas que trabalhassem na comunidade local, na igreja local, para ensinar o povo, para o povo não vir a cair em falsos ensinamentos, porque existiam muitos falsos doutores, muitos falsos pastores, muitos falsos ensinadores, e Paulo estava preocupado com isso, porque não adiantava ele passar a fundar a igreja se estabelecer, e depois vir outro e arrebatá-los da mão de Cristo, da mão de Deus, e perderem a sua salvação. E Paulo tinha essa preocupação e colocou os presbíteros para fazer essa atuação na igreja. Existe também, o autor também fala sobre a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Palavras do autor, e nós também compreendemos e entendemos também isso. Por quê? Porque tem esse valor. E o valor é este, meu irmão, que ele tem uma excelente obra em sua vida. Por quê? Porque ele foi separado por Deus para exercer esse ofício. E certamente quem tem o chamado de Deus, meu irmão, para exercer o ofício, eu não tenho dúvida que Deus também já tinha o colocado como um homem-dom, vamos falar assim, porque nós falamos em lições anteriores que o dom vem antes do chamado. É o que nós falamos em lições anteriores, na lição de pastor, que nós comentamos. Será que um líder que está exercendo liderança, vamos falar, entre os jovens, entre os adolescentes, entre algum grupo ali, será que essa pessoa não tem, muitas dessas pessoas não tem já em si o dom de Deus na sua vida, o dom ministerial de pastor? Por quê? Porque o que ele faz diferente do pastor? Não muita coisa, porque ele aconselha, ele visita, ele dá acolhimento àquelas pessoas, ajuda, ouve. Ou seja, ele é um guia. Ele é um que alimenta muitas vezes com a palavra de Deus as pessoas que estão ansiando aquele grupo ali. E muitas dessas pessoas já têm o dom ministerial em sua vida, mas não tem um título. Por isso nós falamos que muitas vezes o dom vem antes do título, vem antes do chamado. Então tem essa valorização do presbitério? Tem sim, porque são homens que foram separados para exercerem a atividade de liderança local na igreja do Senhor. E por fim, o autor vai falar sobre os deveres do presbítero, o autor vai falar sobre apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Nós já falamos sobre alguns pontos dessa parte aqui, mas vamos comentar um pouco também sobre isso, de forma resumida, alguns desses deveres, conforme indica os textos bíblicos, meu irmão. Primeiro, ele deve apacentar a igreja, como o autor da lição fala, ele deve apacentar a igreja. E que forma é apacentar a igreja? Conforme fala 1 Pedro 5,2, a parte A fala apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Ou seja, apacentar é aquele que guia, é aquele que alimenta, é aquele que cuida. Que quando a ovelha está ferida, estará cuidando. Quando a ovelha está em caminho,
tortuoso, andando por um caminho que não deve andar, ele vai lá e guia aquela ovelha para vir para o caminho certo, para junto dele, porque ele sempre vai à frente mostrando o caminho que as ovelhas devem andar. Então ele está ali para apacentar a igreja, e é isso um deveres do pastor local, ou seja, do presbítero, é guiar, apacentar a igreja, é cuidar do rebanho. O rebanho é de Deus. Observe que Pedro fala, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, meu irmão. Nós somos apenas cuidadores. Essas pessoas que têm o ofício são apenas cuidadores do rebanho, mas o rebanho é de Deus e não dele. Por isso, muitas vezes falamos, Deus não dá igreja para pastores, mas dá pastores para a igreja, porque a igreja é dele, o rebanho é dele, a obra é dele, tudo é dele, e ele coloca quem ele quer para guiar o seu povo. Então tem que apacentar a igreja, tem que cuidar do rebanho, que é isto que Deus chama. E esse cuidar do rebanho é como o apóstolo Pedro fala, que é não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tudo isso são o que? Deveres que os presbíteros, os bispos ou ancião, que hoje é a figura do pastor local, tem que ter para exercer no meio da igreja. São deveres, e o dever também é de liderar a igreja local, como o autor da lição fala. E essa liderança vai além do aspecto espiritual. Por quê? Porque essa liderança também está em cargo ali a função administrativa da igreja, o cuidado com o templo físico também da igreja, para que os irmãos venham se incomodar bem. Meu irmão, a liderança da igreja local vai muito além do lado espiritual. Certamente o lado espiritual é o mais importante, certamente sim. Por isso, o presbítero, o líder local, ele tem que ter um conhecimento, tem que ter uma palavra para ensinar a igreja, tem que ter um ensinamento que venha da parte de Deus, para que a igreja venha se fortalecer na fé. Mas essa parte de liderar agloba tudo isso. E nessa liderança ele também vai ensinar, que é função de todos, é ensinar. Cristo chamou a todos para o quê? Ensinar a todas as nações. Então, meu irmão, discipular, fazer discípulo é o quê? É você pegar aquela pessoa como seu aluno e você vai ensinar ela a fazer discípulo. Então você vai ensinar a igreja de Cristo, e o presbítero tem essa função, que ele seja apto para ensinar. Então é também uma, meu irmão, das funções, dos deveres que o presbítero da igreja local tem, é que deve ensinar a palavra e a doutrina e preservar a igreja contra os erros. Por que preservar a igreja contra os erros? Porque vão surgir falsos ensinadores, falso mestre, assim como existiu na igreja primitiva, existe nas igrejas de hoje, principalmente com o pós-modernismo, relativismo moral que está impactando e tentando mostrar para a sociedade que não existe nem certo e errado, mas a igreja pregoa que tem sim, tem dois caminhos. Tem o caminho que leva para a vida eterna e o caminho que leva para a perdição eterna. Então, o servo de Deus tem esse dever de preservar a igreja dos erros, dos modismos, do relativismo moral, do pós-modernismo que quer distanciar a igreja do Senhor, dos caminhos que levam para o céu. E por fim, o autor também vai falar sobre ungir os enfermos. É que o autor fala, Tiago 5,14 fala: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aqui está mostrando que os presbíteros têm essa incumbência também de levar o óleo santo para orar pelos enfermos. Mas nós também sabemos e entendemos, como estudamos nesse trimestre, que todos têm a unção de Deus sobre a sua vida para orar pelos enfermos. Porque Cristo falou que esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão os serpentes, beberão coisas mortíferas e nada lhe acontecerão. Curarão os enfermos. Então, meus amados irmãos, essa incumbência cabe à igreja de Cristo e principalmente aos que exercem liderança na igreja, porque a palavra de Deus é clara: chame os presbíteros da igreja, ou seja, o líder da igreja local, para orar, para ajudar você também em oração, para ajudar você com a unção do óleo santo, para que aquela pessoa venha talvez a ser curada, porque se for da vontade de Deus,
ela vai ser curada. Também se não for, é porque aquela doença foi para a morte. Porque a palavra de Deus fala o quê? Quando Jesus foi ter ali com Maria e Marta, porque seu irmão tinha morrido, Jesus fala aos seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, Cristo está dizendo, existem doenças que são para a morte, mas essa doença não é. É para a glória de Deus. E a mesma coisa acontece nos nossos dias. Quantos crentes em Cristo, quantos irmãos em Cristo estão partindo, estão morrendo com essa doença que está acometendo o planeta? Quantos crentes estão indo embora? Por quê? Porque a doença dessas pessoas são para a morte. Enquanto outros não. Chegam lá, está quase morto, mas ressurgem para a vida, porque essa doença não foi para a morte daquela pessoa. Então esses são os deveres. E paralelamente a isso, nós vamos fornecer também algumas qualificações para o ministério de pastor, bispo e presbítero, ou seja, do pastor local, que hoje é muito usado na igreja de forma errônea. Ou seja, existem 4 tipos que as igrejas atuais hoje estão escolhendo seus líderes, que são qualificações errôneas para a escolha de um líder, que vai exercer o ofício ministerial na igreja, que vai guiar o povo de Deus. E a primeira qualificação errônea que se usa é a popularidade. Porque muitos exalam entusiasmo, irmão, carisma. Ele tem a capacidade de conquistar muitos amigos, ele consegue influenciar pessoas, mas muitos não têm nenhuma vocação para o ministério. E essas pessoas muitas vezes são escolhidas e colocadas em cargo de liderança por causa da sua popularidade, mas ele não tem nenhum chamado de Deus, ele não tem vocação de Deus, ele não tem nenhuma das qualificações a qual a Bíblia Sagrada nos mostra que o líder deve ter. Mas ele foi escolhido por causa da popularidade, é uma qualificação errônea da escolha de um líder, ou seja, a escolha de um presbítero, de um pastor, ou bispo ou ancião, que são termos diferentes para a mesma pessoa. E também existem muitas pessoas que são colocadas desse ofício devido à posteridade. O que é posteridade, meu irmão? Aquele pastor se aposentar, ou seja, ele jubilou, se aposentou, ou ele morreu. Aí muitos deixam seus filhos ou parentes como sucessores deles. E isso acontece em algumas igrejas, sim. Que não é uma qualificação que condiz com a palavra de Deus. Não leva em consideração as qualificações bíblicas. E muitas vezes essa igreja mantém-se enraizada no passado. Por quê? Porque foi uma igreja que foi estabelecida pela posteridade, ou seja, o pastor morreu, se aposentou, vem o filho e assumiu, muitas vezes o filho sem nenhuma qualificação espiritual, nem ministerial, e muitas vezes não tem nem compromisso com Deus. E muitas vezes acontece isso, essa qualificação é errônea. Em terceiro, a gente falou de popularidade, posteridade e também tem a política. Ou seja, que é aqueles líderes que chegam ao topo porque tem o nome certo, meu irmão. Eles puxam os cordões certos, ou seja, articulações certas. Eles apertam as mãos certas ou alcançam a vantagem certa, meu irmão. Meu irmão, muito cuidado. Os políticos sabem como chegar ao cargo que querem e manter o poder pelo tempo que querem. Mas eles sempre não são, mas eles nem sempre são bons líderes. Na verdade, meu irmão, a habilidade política deles pode ser uma forte indicação de suas falhas como líder. E muitos hoje estão sendo colocados para liderar o povo de Deus devido à influência política que ele tem. E por fim, uma qualificação errônea que muitos hoje ainda estabelecem pastores usando essa qualificação é a prosperidade. Muitos encontram o caminho para a liderança porque são ricos. E o mais certo disso, meu irmão, é você ver um famoso se converte hoje, amanhã ele já é pastor. Um famoso se converte hoje, amanhã ele já é um bispo, já é um apóstolo, já tem título. Ele já é consagrado. Por quê? Porque ele tem prosperidade no sentido de ele é rico. Ele tem a grana, ele é abastardo. Meu irmão, não há nada de errado com a riqueza lícita, não. Ele é rico, glória a Deus por isso. Se converteu, glória a Deus. Nem ser líder e rico também não é uma característica errada, não.
desde que ele seja um rico vocacionado para o ministério. Essa que é eis a questão da coisa. Muitos chegam à função ou ofício devido à sua riqueza, mas ele não tem vocação de Deus. Ele não tem o chamado ministerial em sua vida. Mas isso acontece para que ele permaneça na igreja. Ou seja, a liderança da igreja muitas vezes já está corrompida com isto e acredita, se ele manter aquela pessoa na igreja, vai ter o quê? Um dízimo abastardo, uma oferta abastarda. São líderes que não estão preocupados com o apacentar da igreja, mas estão preocupados pelo seu luxo, é ganância torpe. Então devemos ter cuidado com esses 4 tipos de qualificações que muitas vezes estão sendo usados na igreja hoje, que é a popularidade, a posteridade, a política e a prosperidade. Mas nós devemos nos guiar no que a palavra de Deus nos fala, conforme está em Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, e 1 Timóteo, do capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 7 ou 9. Esse capítulo vai falar sobre aqueles que desejam episcopado, as características que devem ter para exercer a função ministerial. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter cuidado e andar em comunhão com Cristo, orando a Deus para que Deus erga homens que tenham compromisso com a sua palavra, para que venha apacentar o rebanho de Deus de forma como as Sagradas Escrituras discriminam e nos ensinam. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe nossos amados irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.